Fala, amigo da Bastante, tudo bem com vocês? Videozinho hoje eu vou quase que desenhar aqui para vocês entenderem de uma melhor forma como é que vê hélice de motor. Tem alguns parâmetros principais que eu selecionei. Não liguem para a letra, eu sou formado em informática. Nunca escrevi na lousa quase. Hélice, meu amigo, primeira coisa, é masculino, tá? Antes, nunca vi menina, mas é masculino, hélice. Todo mundo me xinga, mas na teoria, de acordo com a Marinha, é masculino, você fala do jeito que você quiser. 3 fatores que você tem que entender da hélice: RPM, relação de rabeta, que ninguém liga pra essa porcaria aqui, eu vou tentar te explicar pra vocês entenderem, e modelo de hélice. Dentro desses 3 fatores aqui, como é que a gente sabe para escolher, para ver o desempenho do hélice, ver o que fica mais correto para embarcação? Então bora dar uma olhada. Bom, o primeiro ponto que a gente vai falar é o RPM, rotações por minuto. Vocês têm que entender uma coisa: cada motor 15, 30, 40 HP, todos eles vão ter uma rotação. Geralmente, a gente vai ver rotações na casa de quê? 5.000 barra 6.000 RPM máximo. Isso aqui é o RPM máximo que a gente tem que destacar. O RPM é um fator muito interessante porque o RPM, o motor de popa, diferente de um carro, você não sabe em qual câmbio você está trabalhando. Como assim? Lucas, o meu Celta a 80 km por hora, de quinta marcha ele está tanto giro. Você se preocupa muito com a velocidade e a marcha. Você não se preocupa muito com giro. Aqui não, mundo naval, rotações por minuto. RPM é uma das coisas muito importantes, entendeu? Então, o motor ele tem uma rotação máxima. Tem que saber primeiro qual que é a rotação máxima do seu motor. Lucas, eu não sei. Entra no site da Mercury, entra no site da Yamaha, entra no site da Hidei, entra no site da Suzuki, da Honda, da Tohatsu, dos cambal que for, você entra e vê a rotação. Porque, por exemplo, um 15 HP, o 15zinho ele vai trabalhar de 5 a 5.500. Ele vai trabalhar de 5 a 5.500. Motores mais esportivos vão passar de 6.000, vão chegar a 6.600 às vezes, por exemplo. E essa rotação a mais, tudo isso vai influenciar no negócio que eu vou falar mais pra frente. Então, primeira coisa, tem que saber qual é o RPM máximo do seu motor para poder estar fazendo um teste. Lucas, não tem rotação, meu motor é só acelera. Isso aqui é uma coisa teórica. Tem que dar um jeito, tem que comprar um equipamento para conseguir ver rotações, aquele que enrola no cabo de vela e tudo mais. Então, tem que saber a rotação máxima do motor para conseguir extrair o melhor possível da hélice. Lucas, eu nunca chego em rotação máxima. Tem que chegar na rotação máxima. Porque o seu motor, mesmo que você só trabalhe ele a 3.000 ou 4.000 RPM, caso você dê uma aceleração de topo nele, por exemplo, Lucas, eu nunca acelerei ao máximo meu motor. Se você acelerar ao máximo, você tem que estar dentro da faixa de rotação máxima. Lembra? Sempre vai estar lá no seu motor dizendo, o seu motor, por exemplo, vamos pegar o meu 115 VMAX que eu tenho. Lá está dizendo, rotação máxima do 115 HP VMAX, 5.800-6.300. Se eu, em aceleração máxima, com um trim na altura correta, não chego dentro dessa rotação, tá errado. Tá errado, não tem discussão. Lucas, mas com outra hélice andar... Meu irmão, tem que chegar dentro da rotação máxima. Se o seu 15 roda 5.000 ou 5.500, faz o teste. Tem que chegar a 5.500 pelo menos. Se não chegar, mano, esquece. Então, o primeiro fator, RPM máximo do motor, você tem que saber. Para depois eu vou falar do RPM médio, para a gente saber os RPM de trabalho. Depois eu vou falar disso. Primeiro, entendeu porque o RPM é tão importante, não tem câmbio, tá? Lucas, tem câmbio sim, o 600 V12 tem câmbio. Beleza, ele tem um câmbio duplo sim, que engrena quando o barco entra em toneio, mas você nem sabe a hora que engrena, porque é tão, como posso dizer, uma coisa tão suave que você nem sente e é uma coisa automatizada. Primeira coisa, descubra o RPM máximo do seu motor, verifique se está marcando. Tem que estar marcando, tem que saber se está marcando, beleza? Vamos para o segundo ponto, relação de rabeta. Bom, então galera, eu vim falar do outro ponto que é muito importante você saber, que é a relação da rabeta do seu motor. O que acontece? Cada motor, além de você saber o RPM máximo, você tem que saber a relação de rabeta para saber o que vai acontecer numa troca de uma hélice. Por quê? Relação de rabeta, elas são inversamente proporcionais. Ela pode ter uma relação 1 para 1, ou seja, o que é a relação 1 para 1, o que é a relação 2 para 1, 2, entendeu? O que é isso? O motor tem um giro, não tem um RPM máximo? Pois é. O giro máximo que ele tem lá no motor não é o mesmo giro que a gente vai ter no hélice, tá? Não é. Se o seu motor tá girando 6.000, essa porcaria aqui não tá girando 6.000, entendeu? O seu motor tem uma relação
Ou seja, aqui 2 para 1, se ele está girando 6.000, quantas rotações a gente tem no hélice? 3. É 2 para 1. Entendeu? 2 para 1 é relação de rabeta. Aqui, por exemplo, o Mercury, então coloquei um exemplo. Esse é o 60 Mercury tradicional. A cada 1,83 rotações na cabeça de força do 60 tradicional Mercury, a gente tem uma rotação no hélice. Já o 60 Race que eu tenho, a cada 2,33 rotações que a gente tem na cabeça do 60 Race, a gente tem uma rotação no hélice. Consequentemente, você deve ter percebido que o motor que tem esse númerozinho na frente aqui, ó, maior, quer dizer que o motor tem uma relação mais indireta. Indireta. Como assim indireta, Lucas? Quer dizer que o motor gira menos. No hélice. No hélice. Esquece rotação máxima de cima, pensa no hélice. Quanto menos rotação no hélice, menos velocidade, menos, vamos se dizer, potência. Porém, a gente também tem uma coisa muito interessante. A gente tem mais torque. Ou seja, o 60 Race tem uma relação de engrenagem mais indireta comparado ao 60 tradicional, consequentemente ele tem mais torque. Ah, Lucas, ele tem mais torque, mas ele é um 60 Race. Sim, só que ele gira 6.300 máximo contra o tradicional que gira 6. Entendeu? Tá entendendo? Por isso que tem um motor que gira mais, outro que gira menos, outro que gira menos ainda, porque isso está atrelado à relação de rabeta. Tu quer ver um motor que não tem giro e anda muito? Motores de popa diesel. Pega um Ox Marine da vida, um Ceox Marine. Eles têm relação 1.30 e pouco, 1.40 e pouco. A relação geralmente a mais direta que você vai ver tradicionalmente é 1.60, 1.75, 1.85, essas são as relações mais diretas para os motores maiores. Só que o que acontece? O que mexe na relação de rabeta? Você tem que pensar assim, como uma embarcação, um motor, ele vai utilizar o mesmo hélice de outro, você imagina, um 150 tem que utilizar a mesma hélice de um 300. O 150 não tem potência o suficiente, então o que a gente faz? Ele ter torque. Entendeu? Então a relação vai ser mais indireta. Então, como ele tem que usar a mesma hélice passo 21 que o 300 usa, só que o 300 tem a relação 1.75, 1.65, 1.60, bem mais direta, aí o que o cara pensa? Pô, ele não tem potência, mas eu vou fazer ele ter torque. Aí eu deixo a relação mais indireta. Geralmente, as embarcações os modelos de motor com relação mais indireta, consequentemente, são modelos que vão utilizar diâmetros maiores. Vou já falar do hélice, essa parte aqui. Então, meu 60 Race veio com uma hélice, para vocês terem ideia, uma hélice 13,5 de diâmetro, passo 15. Passo 15. O seu 60 tradicional utiliza uma hélice geralmente 10, 1/8, passo 15. Ou passo 14. Essa diferença de diâmetro resulta nele ter muito mais torque, diâmetro maior. Porém, vou já falar o conjunto geral para vocês. Então, tem que entender a relação de rabeta. Quanto mais direta a relação, mais pesado será o hélice para a embarcação. Qualquer modificação que você fizer vai pesar mais, porque ela é mais direta. Quanto mais indireto, menos vai variar. Então você pega um 150 HP, pega um 115 CT Mercury, ele tem essa relação zona, 2,30 e porrada. Se pular de um passo 17 com mesmos diâmetros para o passo 18, você vai ver que não vai modificar muita coisa na embarcação, como se fosse no motor mais potente, com uma relação mais direta. Porque o giro dele no hélice é menor e, consequentemente, a variação desse giro é menor a variação a cada troca de hélice que você fizer, entendeu? Então, recapitulando, pensa assim, relação indireta vai ser voltado para motores ter torque, porque muitas vezes esses motores que estão com relação indireta não têm potência, entendeu? Então, motores menores vão ter relações mais indiretas para conseguir rotacionar mesmas hélices de motores maiores, beleza? Agora que vamos entrar nos exemplos das 2 hélices, meus amigos, que aí vai englobar tudo.
beleza? Agora sim, galera, vamos falar hélice, modelo de hélice no ideal. O seu motor vem com o modelo padrão. Além de você saber o RPM máximo que você tem no motor, você precisa saber o hélice, modelo. Como assim, Lucas? A Mercury tem Inércia, a Yamaha tem as hélices Saltwater, tem as hélices VMAX, hélice SHO. Tem que saber modelo do hélice, diâmetro, passo, quantidades de par, tudo isso é variação, não vou nem escrever. Quantidades de par, né? Pode ser 3 folhas, 4 folhas. E você também tem que saber qual o RPM máximo que você vai atingir. Não é bonitinho, não. O seu motor, às vezes, pode estar com hélice de passo. Por exemplo, você pega aqui, vamos pegar um exemplo. Lucas, eu tenho uma Slim mais um 115 VMAX. Vou colocar aqui VMAX mais um passo 19. Passo 19. Quantas rotações eu atinjo? Vai depender de vários fatores. Você tem que sempre fazer o teste com o peso que você utiliza. Como assim? Embarcação cabe 9 pessoas a Slim. Se você anda só com 9 pessoas e você faz o teste sozinho, está errado. Porque o teste tem que ser feito com o peso, a carga que você vai utilizar. Porque cada quilo colocado vai pesar mais a embarcação. Consequentemente, vai diminuir seu RPM final. Entendeu? Porém, quanto mais indireta a relação, ou seja, o motor que vai ter mais torque, ele vai sentir menos. Ou seja, você pega um motor, você pega um 60 HP, que tem uma relação até bem direta comparada aos outros motores. Você pega um 60 HP, você navegar com uma pessoa é X. Você navegar com 7 pessoas é X menos uma porrada. Entendeu? Então, motores com relações mais diretas sofrem mais suscetíveis à carga. Eles sofrem mais a qualquer modificação. Então, eu vi que esse teste aqui, Lucas, eu atingi 2 fatores, que são os 2 parâmetros finais, que além que eu falei do RPM, Lucas, eu atingi 6.000 RPM, uma velocidade média de, vamos colocar em milhas aqui, 45 mph. Isso aqui é o suficiente. Isso aqui, vamos dizer que tem 7 pessoas. 7 pessoas. Isso aqui é o suficiente para você ter a base. Depois de tudo isso. Hélice de passo 19, vamos fingir que é uma original Yamaha de 3 folhas, tá? Vamos até esquecer o diâmetro aqui, daqui a pouco eu falo disso. Tem bastante coisa para falar ainda. Lucas, o meu motor 115 VMAX gira 5.800 a 6.300. Lucas, o meu motor 115 VMAX, eu não lembro de cabeça, ele tem uma relação aproximada 2.08 para 1, se eu não me engano. Ou seja, uma relação não tão direta, porém mais direta que o da Mercury. Lucas, eu atingi 6.600 rotações com 7 pessoas. Atingi 45 milhas. Se você ver os testes, posteriormente, eu já vi muito teste de diferentes barcos, você sabe que o motor ele é limitado ao passo. Como assim? Independente da embarcação, muitas das vezes, se você pegar um 115 e você colocasse outro barco aqui, qualquer outro barco, sei lá, qualquer outro barco, bota um BR de fibra aqui, vamos colocar uma Quest. A Quest, com passo 19, atingindo esses 6.000 RPM, vai atingir aproximadamente essa mesma velocidade. Não vai ter uma variação tão grande, porque o hélice é um fator limitante da embarcação, sempre. Poderia ser uma Quest, poderia ser uma fibra forte, poderia ser qualquer embarcação. Vamos colocar aqui, vamos fingir agora que isso aqui é uma VMAX 1. Entendeu? A variação do barco não importa muito. Importa o peso do barco, porque sim, se você trocar o barco e modificar o peso, lógico, eu falei barcos que têm peso diferente, mas só para vocês entenderem, a variável aqui principal é sempre motor, passo e isso aqui. Embarcação, por isso que é legal fazer esse vídeo. Porque embarcação e peso, isso aqui é uma variável sua, que você não modificando, seguindo essas regrinhas, não vai mudar nada. Resumindo, estou dentro do RPM? Estou. Você está dentro dos 5.800, 6.300. Por que é interessante se atingir esse RPM máximo? Primeira coisa, se você tem uma hélice abaixo disso, você pode ter problema de garantia. A Yamaha, por exemplo, a Yamaha cobra isso. Você pode ter problema com garantia. Garantia negada.
Por exemplo, se, Lucas, esse barco eu ando e ele sempre está dando 5.000. Você pode ter problema de garantia nessa embarcação. Recomendo todas as embarcações que vocês fizerem o teste, fazer o ajuste de hélice. Lucas, 15, 30 o pessoal não vai reclamar muito não, principalmente em embarcações que não tem contador de hélice. Mas motor maior, mais tecnológico, e que consequentemente as pessoas que adquirem geralmente têm um pouco mais de... procuram mais sobre o motor, né? Você vai comprar um 300, você não... olhei o 300, bonito. Não, geralmente você precisa um pouco mais do motor. 15. Não estou dizendo de entendimento da pessoa, estou dizendo de procura. Muitas vezes ela procura mais sobre a máquina que ela está comprando. Entendeu? Então, isso é um entendimento que o pessoal tem das marcas. Se você tivesse a 5.000, consequentemente essa milhagem ia baixar, tá? Esse resultado não existe, tá? Isso aqui é diferente disso. Não existe esse resultado, nunca ia acontecer isso, tá? Essa velocidade nesse RPM com SLs, só para vocês terem ideia, porque é uma regra geral, isso sempre acontece. Mas você poderia ter problema de garantia. Agora, se você chegou aos 6.000 RPM, voltando aqui, você não tem problema com garantia. Tá ok. Você tá com o barco ok. E por que outro fator importante você chegar ao RPM máximo? Potência total. A gente tem potência nominal e potência total. A potência nominal é a potência que ele vai lhe desenvolver na média, muitas das vezes o motor. E o motor, ele tem um mapa. Assim como o seu carro, quando você vai comprar o carro, diz lá, por exemplo, eu tenho um City hoje, ele tem 116 HP. Se eu não me engano, ele libera os 116 HP a 4.800, 5.000 RPM. Ou seja, eu só tenho 116 HP quando eu chego a 5.000 RPM, vamos colocar aqui. E o 115 VMAX só lhe entrega 115 HP a 5.800 rotações. Ou seja, se você está andando a menos de 5.800, o seu motor não está lhe rendendo 115 HP, está lhe rendendo 103, 110, 100, mas ele não está lhe rendendo 115. Então por isso que é importante, porque se você atinge dentro do máximo, quer dizer que você está conseguindo extrair tudo do motor, beleza? Outro fator também, como eu falei que ele é uma relação mais direta que o Mercury, porém não é tão direta assim, se eu pego e faço esse cálculo e jogo um passo 21. Lucas, eu vou jogar um 21. Na teoria, varia muito. Teoria, a cada passo aumentado ou tirado, a gente tem uma variação de 250 RPM. Como assim? Se eu aumentei 22 passos, mantive o diâmetro, mas aumentei 2 passos, teoricamente eu vou perder 500 RPM, na teoria. Vou para 5.500 RPM. Só que aí a gente vai entrar num ponto importante. A aula não é pequenininha, não. O que é o hélice? O que é a medida do passo? É a distância, né? O hélice dá uma revolução, ele percorre uma distância. E essa distância em polegadas é 21. O outro vai percorrer 19. Só que a gente tem que lembrar que o outro, esse aqui, deu 5.500 rotações. Esse aqui está dando 6. Lógico, não é um cálculo exato, não dá para eu multiplicar 6.000 por 19 polegadas. Não é assim que funciona o cálculo. Mas, dependendo da variação, 19 a 6.000 dá 45 milhas. Eu sei que a 21 a 5.500, porque eu tenho no meu barco hoje, dá aproximadamente as mesmas 45 milhas. Entendeu? Só que tem um fator importante. Eu estou com o mesmo passo, estou com passo diferente, com o mesmo motor, na mesma embarcação, atingindo a mesma velocidade. Qual que é melhor? O 19. Por quê? Estou dentro da faixa de utilização do motor. Lucas, mas se eu conseguisse 50 RPM a mais nesse aqui, como o passo é maior, esse 50 RPM a mais vai fazer mais diferença do que 50 RPM aqui, Lucas, porque o passo é menor. Estou correto? Está correto. Está correto. Mas aqui você ainda está fora da rotação desejada mínima de 5.800, 6.300, que seria nesse 115. Poderia ter problemas de garantia, tá? Então, você sempre vai optar dentro dessa forma. Eu não estou falando qual que é a escolha do hélice de mais velocidade, porque o hélice de mais velocidade pode ser que eu meta um 22, um passo 22, vamos fingir que eu tenho aqui, um 22 a 5.350 rotações,
de atingir 46 milhas. Entendeu? Pode ser que eu consiga perder só 150 rotações de algum jeito e atingir 46 milhas. Tá andando mais, mas continua não sendo o melhor passo. Sempre vai ser o passo que vai estar dentro desses parâmetros. Um dos fatores muito interessantes falar para vocês aqui num quesito de economia da embarcação é o seguinte: quanto menos giro trabalha o motor, menos consumo ele tem. Então, o que muita gente pensa e que é errado. Vou colocar um hélice grande, consequentemente, eu vou conseguir fazer um cálculo que eu consiga diminuir o meu RPM final, mantendo a minha velocidade, consequentemente diminuindo o consumo. Porém, lembre-se do problema da garantia. Você pode ter a garantia negada. Então, o meu barco, estou dando meu exemplo, já troquei, não está com o passo 22, o meu barco atingia 5 mil, pesado, olha uma coisa muito interessante, meu barco leve atinge 6 mil, mas o meu barco pesado atingia 5.700 RPM. E com essa velocidade eu atingi aproximadamente 52 milhas. Vamos colocar 50, fica mais fácil. 50 milhas. E a média de consumo, em média, a 3.500, eu gastava 14 litros. Com o mesmo passo, 21, eu atinjo os 6. Atingindo também as mesmas 50 milhas. Porém, nessa velocidade aqui, eu estou a 30 milhas. Para eu atingir as mesmas 30 milhas, eu tenho que ir a 3.700. Consequentemente, eu pulo para 15,5 litros. As mesmas 30 milhas. Isso é uma coisa que acontece. Por que eu sempre falo que você vai tentar colocar o maior passo possível dentro do limite de RPM? Essa é a regra que eu sempre falo para você. Você vai colocar o maior passo possível dentro do limite de RPM. O maior passo possível dentro do limite de RPM do meu motor seria, sem nenhuma modificação, não vou entrar em méritos de modificação, posso fazer outro vídeo para não prolongar mais, 21, que seria 19,5 litros. Se eu baixar para uma 19, nunca testei meu barco com hélice 19, consequentemente, para atingir as mesmas 30 milhas, eu sei que uma hélice 19 atinge 30 milhas, aproximadamente 3.900. Isso dá um consumo médio de 17 litros. Isso eu já sei, né? Porque testando os barcos do cliente, como eu falei, RPM, hélice, não importa o barco, tá? Não importa muito o barco. Isso para atingir as mesmas 30 milhas. Só que aqui a gente está falando na 19 de um top speed mais 6.300. Ou seja, está estourando o giro. Vamos colocar 6.300 para não estourar giro. Você pode olhar e dizer, Lucas, eu chegar a 6.300 rotações é a melhor situação possível, porque é o máximo de RPM. Mas como eu sempre falei, você sempre vai procurar o maior passo possível dentro do RPM, que aqui seria 5.800 a 6.300. Eu sei que dói no coração a gente olhar e por 100 RPM eu ter que tirar uma hélice que está me dando um consumo excelente e colocar uma hélice menor. E ao mesmo tempo, a 19 já é descartado logo de cara, porque mesmo que eu atinja o giro máximo, eu consequentemente consigo atingir mais velocidade, porque aqui na 19, a 6.300, o top speed dela é 49 mph. Vamos colocar aqui, vamos colocar 48 para ficar mais didático. Então mesmo eu atingindo o limite de giro, eu tenho menos velocidade, eu tenho mais consumo. Aqui dentro do limite, o mais ideal, eu tenho um consumo menor e eu tenho uma velocidade boa. Aqui mesmo atingindo a mesma velocidade, meu consumo diminui mais ainda. Só que aí, se você quiser, você lida com garantia, com problemas futuros que podem acontecer no seu motor que está no manual. Eu preferiria usar um passo 22, que eu tenho
um consumo melhor. Mas, se eu não fizer nenhuma modificação, porque se eu conseguisse transformar esses 5.700 em 5.800, tudo bem. Essa seria a melhor hélice pro meu barco. Mas se tá dando 5.600, 5.500, não é a melhor hélice. Tá fora do ideal. Entendeu? Isso é o teste que você tem que fazer. Mesmo eu tendo a mesma velocidade de topo aqui, sim, todo mundo vai olhar para esse consumo aqui menor. Só que está fora do padrão. Está fora do padrão. E você pode ter problemas de garantia. Para finalizar, vamos pegar um exemplo prático. Lucas, qual que é o melhor hélice pro meu? Vamos pegar aqui um bote Solimões, para ficar mais exemplificado, uma embarcação mais simples, né? Que às vezes nem todo mundo tem. Não, vamos pegar uma semi-chata. Vamos fingir que a gente está falando de uma semi-chata. Uma semi-chatinha aqui. Meu desenho tá bem feio aqui, mas vamos lá. Vamos fingir que isso aqui é uma semi-chata de 6 metros, mais um motor de 60 HP. O passo padrão vai ser um passo de hélice 13, 14 e 15, que eu vou falar aqui para vocês. Se no teste, vamos hipoteticamente, passo 13, eu atinjo, vamos fingir que o 60 gira 6.000, tá? O 60 tem uma relação um pouco mais direta. Vamos levar em consideração que ele vai perder 300 RPM a cada passo, não 250, entendeu? Por causa da relação de rabeta. Quanto mais direto, mais essa perda. Na teoria, 250. Se o seu motor tem uma relação mais direta, às vezes a perda pode ser maior. Eu já vi barco trocar o giro a chegar de 300 a 350, porque a relação dele era mais direta, a perda. Passo 13, nós chegamos a 6.100, vou fingir que o passo, vamos dizer que estoura, 6.100, estou passando do limite. Isso também não é interessante, tá? 6.100 RPM máximo, vou colocar o X aqui de máximo, chegando a velocidade de 36 mph no giro máximo. Não vou falar de consumo médio, essas coisas, vamos deixar só pro Edson. Já o passo 14, vamos adotar aquela perda de 350. Vamos falar que ele vai girar 5.850 RPM máximo, atingindo 37 mph. E lembrando que o RPM médio dele é 5.500, só para exemplificar. E vamos ficar dentro do 15, atingindo 5.500 RPM max, atingindo 39 mph. Vocês estão vendo que, como a relação é mais direta, consequentemente ele perde mais RPM, mas também a diferença de velocidade é uma diferença maior, entendeu? Porque cada rotação no motor varia mais, porém, também se ele perde muito, o passo, a diferença de passo, às vezes de um 15 para 14, 1 polegada a mais, essa de relação mais direta ainda consegue manter essa diferença. Nesse ponto aqui, nesse exemplo, a gente sabe que aqui não interessa, está estourando o giro, você está perdendo, você poderia estar extraindo mais. Estourou o giro, troca o hélice, aumenta. Então passo 13 não me interessa, tá? Vai ser o passo também que vai mais gastar. Estourou o giro é o que vai mais gastar. Por isso é interessante a hélice ideal, dentro dos 5.500 a 6.000, dentro desse passo ideal. Porque tudo isso é uma relação de custo-benefício de consumo e velocidade. Não é a relação de melhor velocidade e melhor consumo. É a relação de custo-benefício, esse vídeo aqui, tá? Eu vi que tá ficando longo, eu vou fazer em outros vídeos aqui, se vocês gostarem da luz. Lucas, a gente entra nessa dúvida. E agora? Como eu expliquei para vocês, sempre coloque o maior passo possível dentro do RPM máximo. Tá aqui o RPM máximo.
Essas duas estão dentro do RPM máximo. Esse aqui tem o maior RPM. Esse aqui é 15. Mesmo que a 15 atingisse 37 milhas também, ou seja, mesma velocidade, só que eu estou com menos giro, eu lhe garanto que aqui, o cruzeiro aqui seria 10 litros hora, e aqui poderia ser 11 litros hora. Por quê? Porque eu preciso de menos giro, na média, o máximo aqui é 5.500, mas na média para embarcação planar, enquanto essa precisaria de 3.900 RPM para planar, essa aqui 3.650 RPM para planar. Só que essa diferença de 1 polegada faz muita diferença em embarcação plana, mesmo com 350 RPM a menos, ela plana mais rápido, perdão, 250 nesse caso aqui, 250 RPM a menos, ela ainda plana, consequentemente consome menos, mesmo com as mesmas velocidades finais, entendeu? Agora, esse aqui é um exemplo muito prático, porque o 60 é um motor de relação mais direta, com certeza ele iria andar mais, pelo menos 38, 39 milhas. Então, na prática, como eu sempre falei, sempre falo para vocês, faça os testes, vocês vão verificar os fatores aqui, né, que eu sempre falo, que é o quê? Para você saber, no final de tudo, no final do teste que você vai fazer, Lucas, eu tenho 15, eu tenho 30, cara, compre um acessório para conseguir ver os giros, caso você queira extrair mais do seu motor. Se você não quiser extrair mais do seu motor, eu já dei aquela dica, né, que é para você ter uma base que você vai ver através da aceleração no manche. Se o seu motor tem uma aceleração no manche de 0 a 100%, ele tem que ter um desenvolvimento linear. Ou seja, quanto mais eu acelero no manche, mais a minha velocidade, se você baixa o Polaris, um Maps da vida, mais a velocidade tem que subir, nem que seja 0,1 km por hora. Então, se eu estou acelerando o motor e a velocidade dele é linear, a cada porcentagem que eu acelero no manche aumenta, tá bom, hélice. Se você chega no ponto de acelerar e ele estourar, você vê que ele corta giro, aumente o passo, como eu sempre falei. Estourou giro, aumenta o passo. Aumenta o passo. E se você chega numa certa aceleração de 70% e você, desse 70% para frente, você acelera e o motor não desenvolve mais, quer dizer que o giro, por exemplo, em 70% de aceleração, ele chegue a 4.800 RPM. Essa é a média, mais ou menos, num 15. Ele chegue a... Estamos navegando a... Vamos colocar aqui 15 milhas por hora, num 15. Se desse 70 você acelera para 100% e o motor não desenvolve mais velocidade, continua no mesmo milhas por hora, sabe o que aconteceu? O RPM é o mesmo. É igual. É os mesmos 4.800 RPM. Então, você vai baixar o passo. Isso é uma coisa bem simples e prática para vocês entenderem no manche. Mas só para finalizar aqui essa micro aula para vocês de hélice, uma coisa que tem gente que provavelmente faria curso para lhe explicar isso. Lógico, se eu tivesse um curso eu ia explicar de muito mais extensivo. Mas voltando aqui, você tem que saber, principal, modelo do hélice, ou seja, hélice vai ser o seu passo mais o modelo. O barco, você sabe qual que é o seu barco, né? Pelo amor de Deus, não preciso lhe dizer que você tem que saber o barco, larguras dos barcos e tudo mais para você tirar parâmetros com outras pessoas. Eu sei, muita gente vai comentar nesse vídeo aqui, Lucas, eu tenho ainda... Cara, se você me der todos os parâmetros que eu listar aqui, eu consigo lhe dar uma informação, pelo menos uma informação que lhe guie. Agora, se todos os itens todos que eu listar aqui, se faltar um item, não tem como ele dar informação. E esse é o problema. Muita gente chega pra mim sempre faltando um item ou dois. Não tem como extrair informação, tá bom? Hélice. Você tem que saber também motor, né? Pô, modelo do motor, vou colocar aqui, ó, modelo motor. Por que modelo motor é interessante? Lucas, é um 15? Não, pô. Vai que você tem um 15 4 tempos. Ah, Lucas, é um 60? Não, vai que você tem um Race, um 60 PX. Cada modelo do motor tem um giro diferente. Se é um 115 tradicional e Yamaha, ele gira 6. Se é um 115 Prost S Mercury, ele gira 6.300. Então você tem que saber isso aqui, pelo menos o básico, né? Outro fator você tem que saber, como eu falei para vocês, RPM máximo.
Você tem que saber o RPM máximo. E, para finalizar, velocidade. Por que velocidade, Lucas? Você não falou muito de velocidade. Porque pode estar acontecendo um efeito chamado de cavitação. Tá? A cavitação, o que acontece? Se forma bolhas de ar, né? Quando você está com o hélice muito elevado, gera um efeito de baixa pressão no hélice, ou às vezes o hélice está tão fora d'água que ele não tem um contato suficiente com a água, e a cavitação faz o seu giro aumentar, porém não aumenta a velocidade. Então, por exemplo, o meu motor 115 Vmax, num passo 22, eu já cheguei a conseguir fazer ele subir para 6.000 RPM, dando uma pequena elevada. Mas a velocidade dele continua em 50 mph. Porém, eu perdi a ação de trim. Eu podia dar menos trim no motor. Fica aquele sprayzão de água para cima. Porém, esses 300 RPM a mais que eu ganhei é cavitação. São 300 RPM mortos, que não faz o barco andar mais. E quando o barco fica cavitando, com o motor alto, também perde eficiência em médias rotações, você perde eficiência de trim, você perde bastante eficiência. Então, no hélice você vai ter que sempre saber o seu passo que você está utilizando, o modelo do hélice, uma variação muito grande que não cabe nem trazer mais no vídeo aqui, RPM máximo e velocidade que você está trabalhando, entendeu? Porque independente do modelo do barco e peso, se o seu motor 115 Vmax, na teoria, se o seu 115 Vmax com um passo 22 a 55 rotações por minuto, ele na média tem que estar pelo menos 49 a 51, 52 milhas. Ele tem que estar nesse parâmetro. Se ele estiver fora desse parâmetro, não vai ser para cima, te garanto, vai ser para baixo. Entendeu? Tipo, pô, ele tá 5.500 rotações no passo 22, mas tá 32 milhas. Tá cavitando. Com certeza, a cavitação. Ou a gente pode chegar num ponto que é um ponto chato, mas é um ponto realista, que é problema no barco. Se o barco pode ter problema de fabricação, problema de hidrodinâmica, e esses problemas todos podem afetar esses valores aqui. Se você tiver qualquer problema desse, infelizmente, isso não vai te ajudar muito, tá? Muitas pessoas que compram barcos menores em alguns locais não têm uma excelência de trabalho, não têm um cuidado de alinhamento de fundo da embarcação, até porque montando a porrada na marra, por isso que o preço também é muito barato, às vezes, das embarcações, não tentando puxar a sardinha pro meu lado, e aí isso tudo pode resultar em problema no barco. Se o seu barco tem problema, pode ter certeza que vai ser difícil ajeitar, vai ser difícil ajustar. A gente pode mexer em alguns fatores, que eu vou trazer no próximo vídeo para vocês. Se vocês gostaram, foi um vídeo extenso. Hoje é feriado. Cara, hoje é feriado, eu não sei nem porque eu vim aqui. Tô fechado a fábrica. Eu vim aqui só para pegar uma lousa e gravar um vídeo para vocês. Então, por favor, deixa um like, compartilha para seus amigos. E dentro desses parâmetros, quando vocês comentarem e verem outras pessoas comentando, vocês vão ver que são muito parecidos, entendeu? E também eu posso ajudar vocês. E como eu disse, regra geral, dentro do RPM máximo que o seu motor atinge, você coloca o maior passo possível. Isso vai ser o melhor custo-benefício para você. Então, se a 17 está estourando o giro, bota a 19. Se a 21 você botou e caiu muito giro, você viu que saiu do máximo, é a 19. Simples, prático a regra que eu estou falando para vocês, que eu deduzi num tempo para cá, beleza? Então, um abração, vá com mais forte. Eu posso estar trazendo um vídeo mais técnico depois de hélice, não sei se vocês gostaram do quadro. Sei que eu já trouxe vários vídeos, mas o quadro deve ficar mais didático. Então, vá com mais forte, lá de Titã.